Salve, salve família, salve, salve rapaziada. Bom, gente, estamos aí, Corinthians 0, Cruzeiro 0, né? O jogo que marca a volta do Cássio para a Neoquímica Arena, jogando por outro clube, é a primeira vez que isso acontece. E para começar, já falando disso, cara, quando o Cássio sai do Corinthians, eu acho assim, antes que comece esse papo, a saída do Cássio para mim foi justa naquele momento. Eu acho que realmente o Cássio precisava respirar novos ares. Eu acho que o ciclo dele, vou até tirar o óculos aqui, o ciclo dele pelo Corinthians tinha se encerrado realmente. Isso faz parte dentro do futebol, né, rapaziada? Mas pensando bem também, eu fico pensando, pô, como seria bacana o Cássio ter se aposentado no Corinthians, né? E hoje ter o Cássio no banco de reserva, sendo reserva do Hugo, seria fantástico pra gente. A gente teria muito mais conforto, né? Sabendo que se acontecesse alguma coisa com o Hugo, amanhã ou depois fosse vendido, uma lesão, alguma coisa do tipo, teria o Cássio no banco que daria conta do recado. Hoje a gente tem o Donelli que, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa com o Hugo, eu tenho até medo do que pode virar o time do Corinthians com o Donelli no gol. Mas enfim, não vou chorar leite derramado, só realmente agradecer ao Cássio, a tudo que ele sempre fez pelo Corinthians, aos títulos que ele trouxe pra gente. Muito dessa galeria de títulos que o Corinthians tem se deve ao Cássio, sim, tá? E ele é um ídolo eterno, independente se vai terminar no Corinthians, se não vai, se vai terminar no Cruzeiro, aonde for que ele vai, aonde seja que ele termine essa carreira dele. Para mim é o ídolo máximo. Para mim, Vitor Provazzi, com 24 anos, para mim é o ídolo máximo, tá? Eu não vi outro jogador ser tão ídolo quanto o Cássio dentro do Corinthians, tá? E eu sempre vou guardar isso com muito carinho. Mas hoje, pelo Cruzeiro, e já que a gente está falando de Cássio, fez importantes defesas hoje, né? Fez uma defesa muito boa ali no chute do Memphis no segundo tempo. Foi buscar a bola na gaveta, no ângulo, né? Um chute bom ali do Memphis. E aí o Cassião foi lá e pegou. Teve uma outra bola na sequência, se não me engano. Saiu o escanteio e aí a bola vem para a área. O zagueiro do Cruzeiro salva uma bola em cima da linha, que foi inclusive o Gustavo Henrique que cabeceou essa bola com a sua toquinha que estava sangrando o jogo inteiro, sangrando, o Gustavo Henrique. Mas enfim, rapaziada, tem bastante coisa para falar sobre esse jogo aí, mas o primeiro fato era já começar falando do Cássio, porque é importante a gente mencionar isso, né? E se falei de Cássio, tenho que falar do nosso bom e velho Coringão, que hoje entrou em campo, cara, com uma escalação um pouco diferente. O Dorival preferiu hoje volantes mais de marcação, então ele entra com Charles, Martinez, Bidon e Garro, né? Então ele joga ali com 3 volantes, com 2 volantes de marcação, só que com o Bidon em vez do Carrilho, deixando o Carrilho no banco. Eu, sinceridade, gosto. Tá? Em certos momentos do ano passado, quando o Corinthians teve uma ascensão, o Ramon Dias jogava com 2 volantes de marcação, jogava com Raniel e Martinez. E o time do Corinthians deu muito certo, funcionou, né? Funcionou muito bem com esse estilo de jogo. Então você coloca 2 volantes aguerridos ali, volantes de intensidade que correm. Hoje o Raniel não estava, né? Mas foi o Charles. 2 volantes que correm, que disputam bola, que tem mais intensidade, que tem mais condição física de disputar corpo a corpo com os jogadores da outra equipe. Então, assim, eu gosto, sinceridade. 2 volantes de marcação, 2 volantes caçadores ali no meio campo, isso é importante para dar condições para Garro e Carrilho, não Bidon, né? Então, acho que o erro tá aí. Tá? Não entendi por que ele entrou com Bidon e não Carrilho hoje, não sei se tá poupando, enfim, sei lá que caralho, nunca dá para saber o que se passa na cabeça do Dorival, né? E aí ele entra com o Bidon, deixa o Carrilho no banco e o Corinthians sentiu muito na parte criativa, né? Apesar de eu defender o Bidon, achar que ele é um bom jogador, sim, tá? Eu acho que o Bidon é um bom jogador. Eu acho que o momento do Bidon no Corinthians não é bom não, cara. De verdade, hoje eu não vejo nada que ele tenha criado ali no meio campo do Corinthians. Ele é o volante que, quando o Carrilho sai, ele é o volante que tem essa responsabilidade criativa. Ele é o volante que tem essa responsabilidade de fazer a bola chegar no Garro, né, de fazer a bola chegar no ataque. E hoje eu não vi nada do Bidon, tá? É um jogador que não vai marcar, a gente sabe muito bem,
tá? Não é um jogador que vai marcar, gente. Não dá para esperar do Bidon que ele vai correr, que ele vai ser aguerrido, que ele vai ser um jogador de intensidade. Não. O jogador o Bidon, cara, eu tô toda hora confundindo Bidon com jogador, que loucura. O Bidon é meramente um jogador criativo, um jogador mais cabeça, mais cerebral, tá? Mas não vem rendendo muito nas últimas partidas do Corinthians, não. Enfim, hoje ele opta por entrar com o Bidon ao invés do Carrilho, eu acho um erro. Para mim, o Carrilho, não tem como o André Carrilho ser reserva desse time do Corinthians, tá? Para mim, ele é o melhor jogador, é o jogador mais cerebral, mais lúcido desse time do Corinthians, tá? É o jogador que faz a bola chegar no ataque muito bem, mas, né, inclusive, já quero pedir desculpa, tá rolando o som do vídeo aqui atrás, eu tô muito puto que eu fui burro e esqueci de desligar o som da televisão. Eu deixo passando alguns lances, alguns vídeos meus ali atrás para dar um cenáriozinho. Esqueci de desligar a porra do som da televisão. Eu espero que não esteja atrapalhando muito o vídeo de vocês aí. Tá um pouco baixo ali, mas alguma coisinha vocês vão ouvir no fundo aí, então já quero pedir desculpa, tá? Mas voltando a falar do Bidon, hoje ele opta por Bidon e não Carrilho. Não tem como Carrilho ser reserva desse time do Corinthians. Para mim é surreal essa escolha. Mas enfim, né, o Dorival e sua roleta russa de bingo, sempre mandando um time diferente a cada jogo, né? Enfim. Sobre Charles e Martins, cara, eu gosto, já falei aqui para vocês, eu gosto desses dois volantes de marcação. Traz um meio-campo de mais intensidade, mais pegação, um meio-campo que vai correr atrás. Eu gosto, para mim tem que ser Ranieri e Martins. Só que não do jeito que o Dorival estava fazendo. O problema é que o Dorival estava colocando dois volantes de marcação e colocando eles para jogar à frente. Colocando o Martins na ponta, às vezes o Ranieri na ponta, o Ranieri com uma função de pisar na área. Gente, ô Dorival, isso não é função para esses caras. Esses caras são jogadores de marcação. Então você quer um meio-campo aguerrido, um meio-campo que marca, um meio-campo que não deixa espaço, você coloca dois volantes de marcação para marcar atrás do meio-campo. Não você colocando Martins e Ranieri e o Martins caindo pela ponta. O Dorival tá louco da sua cabeça? Pô, tá, né? Com certeza tá louco. Enfim, gente, eu gosto, e aí dá mais liberdade pro Garro, que é espetacular. Ver o Rodrigo Garro jogar dá gosto. Acho que o que ainda me deixa esperançoso é o Garro e o fato do Yuri tá voltando em breve. Porque o Garro, cara, ele luta, ele batalha, ele corre atrás de cada bola, ele não desiste de lance. Às vezes ele leva a bola sozinho, cara, até a linha de fundo, não tem ninguém do lado, um time... que eu vou falar sobre isso, tá? Não tem ninguém do lado, ele vai levando, vai se batendo, cara, e vai na garra, na vontade, né? Isso é muito admirável no Garra, a vontade que ele tem de realmente mudar essa situação do Corinthians, dá pra ver que ele tá incomodado. Enquanto outros jogadores a gente vê meio se rastejando. Né, Memphis Depay? Né, meu queridão? Apesar de que hoje fez um jogo um pouco mais participativo, teve umas finalizações ali no gol. Falta muito, né, cara? É um jogador que a gente espera muito para o valor que ele vale, né? 6 milhões por mês, mano, a gente espera que o Memphis Depay destrua todo o jogo, e é isso que a gente vai esperar dele. Agora, eu vi muita gente falando, mas tem participação nas assistências, os gols. Sim, cara, ele tem suas assistências, mas, gente, desculpa. Se você esperar do Memphis só assistência, você está sendo muito ingênuo, cara. A gente paga 6 milhões para um jogador que não é só para ele dar assistência, é para ele participar diretamente do jogo, o jogo inteiro, todos os jogos. É isso que a gente espera do Memphis. Não dá para... mas ele dá assistência. Tá, uma assistência ou outra. Entendeu? Então a gente tem que exigir sim do Memphis, tem que exigir mais do Memphis. Tá rendendo muito pouco, desculpa. Não tem como defender, tá rendendo muito pouco. A gente vê a dificuldade, o Fabrício Bruno hoje deu uma jantada nele, deu até risada depois, filha da puta. Mas deu uma jantada absurda, a dificuldade que o Memphis tá tendo no 1-1 ali, no X1, a hora que ele pega a bola para driblar o jogador, tá com uma dificuldade muito dura, tá parecendo duro, tá parecendo, sabe, cintura de cimento, pô. Enfim, precisa se dedicar mais. Se todos olhassem para o Garro e se espelhassem no que ele faz dentro de campo, acredito friamente que o Corinthians melhoraria demais, tá? Enfim, gente, aí teve essa questão dos dois volantes de marcação que ele colocou. O Corinthians hoje foi mais aguerrido, isso era de se esperar quando você coloca dois volantes de mais intensidade.
É óbvio que o time vai marcar, vai lutar mais, vai disputar mais, né? Obviamente. Então, assim, gostei desse fato. Acho que o Corinthians hoje foi mais aguerrido, que era o que tinha que ter feito contra o São Paulo. Tinha que ter disputado aquele jogo. O Corinthians se absteve do jogo contra o São Paulo, né? E hoje foi mais aguerrido, lutou pelo menos, né? A gente viu mais intensidade, mais garra, mais vontade dentro de campo. Isso é o mínimo que a gente espera, né? Só que para mim o erro ainda tem erro nesse meio campo. Você pode, para mim tem que ser esses dois volantes de marcação, mas com Carrilho, não o Bidon. O Bidon tá muito mal, gente, muito mal. Hoje não criou nada, nada saiu dos pés do Bidon hoje, né? Então você tira o Bidon e coloca o Carrilho ali, dá liberdade pro Carrilho. Porque aí o Carrilho entra no segundo tempo e aí o Dorival coloca ele numa função mais para trás, mais na base construtiva da jogada. Não, Dorival, não é ali que o Carrilho tem que jogar. O Carrilho é jogador para frente, para jogar lá na frente, perto do Garro, fazendo essa bola chegar com refino no Garro, com qualidade no Garro, no Memphis. É ali que o Carrilho tem que jogar, não na base inicial da jogada, na fase inicial. Não, cara. Não é ali que o Carrilho tem que jogar, não. E aí ele coloca o Carrilho ali numa função onde você tem que ter pegada, tem que ter intensidade, e o Carrilho não é esse jogador, não é um jogador que vai correr pra caralho, vai lutar pra caralho, não. E aí, cara, o Corinthians começa a ter dificuldade ali. O Cruzeiro começa a achar bolas entre essa posição ali onde o Carrilho estava ocupando, porque não é culpa do cara, o cara não é marcador. Só que o Dorival colocou ele numa posição ali para marcar, então não faz o menor sentido. Carrilho tem que estar titular, mais para frente, jogando para frente, sem responsabilidade de marcação. Deixa para marcar os dois volantes que é para marcar, Martins e Ranieri. Pronto, acabou, né? Enfim, mas o Corinthians teve sim essa certa melhora na questão de garra, na questão de vontade, pelo menos dentro de campo, que é o mínimo que a gente espera desse time. Mas, gente, em questão de criatividade é bizarro, o Corinthians não consegue. Acho que teve 3 ou 4 finalizações hoje no gol, não lembro, não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que umas 4 ou 5 finalizações. É muito pouco, né, mano? É muito pouco, gente. 5 finalizações pro jogo dentro de casa. Falta, sabe? Falta. É garra que a gente quer, é garra que a gente quer, mas a gente vê um Corinthians ainda perdido, né? A gente vê um Corinthians muito perdido, com muita dificuldade dentro de campo, gente. Com muita dificuldade de encontrar o Memphis, com muita dificuldade de encontrar, é que hoje não teve o Yuri, né? Isso tem que ser dito também, o Dorival disse isso e eu concordo com ele. Faz muita falta o Yuri Alberto, meu Deus, ele se movimenta, ele sai da área, ele chama a atenção da zaga, ele chama a atenção da marcação, então ele deixa espaço para o Memphis, deixa espaço para o Garro, né? E é um jogador que é muito útil para a gente, né? Um jogador muito importante para o Corinthians, o Yuri Alberto. Eu espero que volte logo, já passou da hora, né? Espero que até o derby aí ele já esteja de volta. Mas é um Corinthians com muita dificuldade de criatividade, gente. A bola não chega na frente, não chega no Memphis com redonda, sabe? Aquela bola redonda, cara, é foda, eu falo do Memphis, mas não chega uma bolinha redonda também pro cara, puta que pariu. Né? Então, assim, muito difícil, gente. Questão de criatividade, o Corinthians ainda é muito perdido atacando. Parece que não dá liga, parece que não tem entrosamento desses jogadores, sabe? Sensação é que os caras nunca jogaram junto antes. Mas estão juntos desde o ano passado. Faz um ano já que estão jogando juntos. Mas a sensação é que não dá liga, não deu liga com esse Dorival. Não deu liga esse esquema do Dorival. Eu não sei, cara. Não passa uma vibe boa esse time, sabe? Parece que, mesmo lutando, batalhando, parece que qualquer hora vai tomar um gol e não vai conseguir vencer a partida, sabe? Parece que sempre falta algo a mais nesse time do Corinthians. E é difícil, né, mano? Empatezinho aí com o Cruzeiro, é lógico, se você for olhar, é o líder, é a melhor equipe do campeonato, tá, né? Mas, pô, dentro de casa, você espera mais. Você espera que o Corinthians vai mais além, você espera que o Corinthians vai chegar ao gol, né? Hoje não consegue criar, né? Não teve, acho que assim, tirando aquela que o zagueiro tira a bola em cima, não sei nem se é zagueiro que salvou, mas que o cara lá tira a bola em cima da linha, não teve nenhuma outra oportunidade tão clara. Né, tirando a do Memphis que o Cássio buscou, mas não foi nem tão clara, assim, enfim. Falta, gente, falta muito para esse time do Corinthians chegar, né, pelo menos 1% do ideal, né, que é o que a gente espera desse Dorival e desse elenco. O nosso elenco é muito limitado, isso é fato.
Isso dificulta muito para a gente durante a partida, porque às vezes você tem que fazer uma substituição, às vezes uma peça em si não está muito bem na partida, você tem que substituir e colocar outra, não tem que colocar. Não tem, cara. Hoje entra com o Thales Magno, que... eu vou parar de falar do Thales Magno, não tem nem o que falar mais. Papai do céu, é muito ruim, gente. Não sai nada do pé do Thales Magno, né? Enfim, o elenco é muito limitado também, o elenco tem muitas dificuldades mesmo. Esse time, assim, precisa contratar. Eu já falei, eu sou a favor ali de conversar com o Memphis, ver o que ele quer. Eu acho que o Memphis sim é importante para esse elenco, tem uma representatividade ali, dentro e fora de campo. Mas, cara, chegar no cara e falar, irmão, se você não jogar bola, vai embora, porque a gente está te pagando 6 milhões. Com essa grana, a gente pega 4, 5 jogadores aí na faixa de 1 milhão ali, velho. 5 jogadores bons, que chegam para ser bons, titulares, com peso de titularidade, né, para compor elenco. Não um jogador fraquíssimo, tipo Charles, que foi buscar lá na puta que pariu da Dinamarca, Noruega, Escócia, sei lá de que caralhos que veio o Charles, entendeu? Um jogador, 5 jogadores bons ali, você consegue comprar com o valor que a gente paga no querido brother Depay, né? Enfim, gente, é isso que eu tenho para falar do jogo. Defensivamente, acho que o Corinthians melhorou hoje também, com o Gustavo Henrique e André Ramalho, que eu acho que é a zaga titular, tá? Apesar da caída do André Ramalho, eu ainda acredito que ele tem bom futebol, tá? Eu ainda acredito na recuperação do André Ramalho, porque ele mostrou isso ano passado, né? Então, eu não acho que um cara esqueça de jogar bola assim da noite pro dia. Agora, Kaká, Félix Torres sempre demonstraram suas incríveis fragilidades, né? Que era sempre bem claro que os caras eram ruins. Agora, o André Ramalho, ano passado, fez uma temporada fantástica, né? Zagueiro titularíssimo, absurdo. E esse ano teve esse apagão aí, então eu espero que ele se recupere e acredito ainda na recuperação dele, tá? Então a zaga hoje vai bem, conseguiu segurar o ataque do Cruzeiro, que tem um meio campo muito bom também, então enfim. No geral, a partida do Corinthians não foi ruim, mas é uma partida que faltou algo. Entende? Falta uma coisa. Falta uma liga ali, sabe? Aquela massa homogênea quando você está fazendo bolo e aí tá na receita lá. Mexa até a massa ficar homogênea. Falta essa massa homogênea. Parece que não deu essa liga do Corinthians com o Dorival, né? Enfim, eu espero que o Dorival peça conselhos aí pro nosso querido Duílio Monteiro Alves, né? Pega uns Tadala Fila emprestado do Duílio, ele tem bastante guardado. Pega uns Tadala Fila dele e dá para esses jogadores, dá pro Memphis, dá para geral, ó, vestiário, rapaziada. Toma aí uma dosinha aí de Tadala Fila para ver se vocês ficam de peru duro e começam a jogar bola, entendeu? Né, Duílião? Gastando dinheiro do Coringão com o Tadala Fila, né? É cada notícia do Corinthians que chega a ser difícil de acreditar que a gente leu, né? Às vezes eu olho assim, eu leio e eu falo, tô lendo isso? Não é possível que tô lendo isso. Cada notícia é uma pior que a outra, né? Mas essa é a análise do jogo de hoje. Tamo aí, rapaziada, firme e forte. Logo menos tem derby. Vou tentar ir nesse jogo fazer bastante esforço para ir. O público tá caindo, né? Hoje teve 31 mil só, porque era óbvio que ia acontecer isso quando tivesse a identificação facial. Mas eu prefiro que tenha 30 mil todo jogo, né? Mas que esse dinheiro vá para a mão do Corinthians, vá para o bolso do Corinthians, para os cofres do Corinthians, e não o lucro fique na mão dos cambistas que cobram absurdos nos preços dos ingressos, extorquindo até as pessoas que às vezes não têm aquele conhecimento, às vezes nunca foi no jogo do Corinthians, o cara fala, por R$400 eu nunca fui no jogo do Corinthians, eu vou pagar, né? Isso não se faz com ninguém, com uma pessoa, né? Com um torcedor, enfim. Do nada politiquei aqui, né? Mas vamos para cima aí. Obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui nos comentários o que falta, na sua opinião, o que falta para esse time do Corinthians, tá? Deixa o seu like, não esquece de se inscrever aí no canal. Tamo junto e até a próxima. É nóis!